Para concluir essa parte introdutória, eu queria fazer só algumas colocações aqui com relação ao fato de que nós vamos adentrar aí nas questões tecnológicas, né? Então, não tem tipicamente no currículo do ensino médio tópicos específicos de tecnologia, né? Então, a tecnologia ela é vista de forma, né, tangencial, né, como uma consequência de aplicações das ciências fundamentais, aí, particularmente da física, da biologia, e em alguns exemplos aplicados da matemática. E nós vamos fazer um uso intenso do computador, etc. Então, os tópicos da tecnologia eles vão ficar mais importantes, certo? Em particular, o que nós chamamos agora de análise de espectro é um tópico central de disciplinas chamadas de processamento de sinais, tá? E processamento de sinais são disciplinas típicas de engenharias, tá? A maior parte das engenharias vê processamento de sinais, né? Em particular a engenharia eletrônica, de telecomunicações, a de biomédica, elas são particularmente interessadas nos sinais e, consequentemente, no seu processamento, né? Os dois tópicos que a gente vai conseguir explorar com relativa facilidade, pelos recursos que nós temos, né, que no caso é o computador pessoal, é a análise de áudio. Porque o áudio é um sinal abundante e que você consegue coletar e amostrar usando ferramentas muito rudimentares, né? Que é o microfone, que praticamente qualquer computador hoje já tem um microfone embutido, ou os microfones tipicamente são muito baratos, né? Então é relativamente fácil ter acesso a áudio. Além do que é muito fácil também ter acesso a arquivos de áudio, né? É fácil pegar, por exemplo, um vídeo no YouTube. Então esse problema que eu falei, por exemplo, do Doppler, de um carro buzinar, talvez seja possível achar um vídeo de um carro passando em alta velocidade e buzinando. E aí você conseguiria extrair o áudio desse vídeo. Ou seja, o áudio é abundante e é uma fonte muito boa para nós fazermos aqui nossos projetos, nossos exemplos, nossas aplicações da parte de espectro. Sabendo analisar o áudio, a síntese ela vem de tabela, né? Então a diferença dos dois é que um vai tratar de decompor o áudio em frequências, né? E a síntese vai ser uma tentativa de construir um áudio, né? E aí, usando o que nós estamos vendo, que é a parte de análise de espectro de frequências, seria construir um áudio a partir de seus harmônicos mais simples, né? Das suas partes mais fundamentais, que seriam os componentes de frequência, né? E esse é um tema que é tecnologicamente muito importante. Nós temos aí muitos exemplos, né, do que seria uma espécie de voz robótica, etc. São tópicos da parte de síntese de áudio, né? Não necessariamente é o único caso a síntese de voz, né? Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma transmissão de um sinal acústico, eu tenho que construir esse sinal, né? E seria uma síntese de áudio também, né? Nós temos, por exemplo, o telefone. Quando nós discamos, é possível ouvir um pequeno som, né? Um apito, que é chamado de dual tone, que é a gente vai ser capaz, inclusive, de construir esse som, certo? Uma das partes mais importantes da análise de espectro é o estudo de fenômenos que são associados a oscilações e vibrações, né? Vamos dizer assim, esses são os fenômenos mais óbvios para os quais a ferramenta que a gente vai aprender vai ser aplicada. Então, as vibrações mecânicas oriundas de ressonância, rotações, né? Então, nas rotações aqui nós temos a parte astronômica, mas nós temos também as máquinas com partes rotativas, né? A maior parte das máquinas que precisa transferir potência, ela transfere essa potência por meio
de rotação, né? Então, esse tipo de maquinário ele sempre tem alguma vibração ou oscilação, não só a principal ali, mas também várias vibrações e oscilações secundárias associadas, né? Fenômenos periódicos em geral, né? Alguns exemplos aqui de fenômenos que são tipicamente relacionados à vibração e oscilação, né? Além desses de vibrações mecânicas gerais, são as marés e os fenômenos sísmicos, né? Que também podem ser analisados, né? Historicamente, né? Tem um vídeo muito interessante que nós vamos ver mais adiante, que fala que o FFT, que nós comentamos, né? A Fast Fourier Transform, que foi desenvolvida por Kulituk, tinha o objetivo, inclusive, de tentar caracterizar e determinar se um determinado fenômeno sísmico era oriundo de uma explosão atômica, né? Então, a quantidade de fenômenos com esse tipo de característica é muito abrangente, né? Muito frequente. Basicamente, qualquer corpo mecânico que seja excitado, ele tende a vibrar. Mas tem outros tópicos da parte de tecnologia também, que para os quais a parte de frequência é muito importante, né? Aqui eu dou o exemplo aqui, por exemplo, de telecomunicações, certo? Então, os processos de telecomunicações costumam contar sempre com uma etapa de modulação e uma etapa de demodulação, certo? Ambas são explicadas no domínio da frequência, tá? E esses canais de comunicação, né? Então nós sabemos, por exemplo, que as rádios comerciais AM, FM, todas elas estão associadas a um número, né? Então a rádio aqui no Rio de Janeiro, a JB, por exemplo, ela é 99.9, né? Então esse número está associado à frequência na qual a rádio opera. Então tudo ocorre no domínio da frequência na parte de telecomunicações, né? Então os canais de televisão e os canais de rádio, eles são tipicamente canais no domínio da frequência, são regiões do domínio da frequência. As técnicas de detecção, elas empregam também muito a parte de frequência, certo? Em particular aqui, os equipamentos sonar e radar, eles são extremamente afetados pela interpretação do que ocorre no domínio da frequência, né? Então nós vimos lá o exemplo do espectro do hidrogênio e do lítio, e nós vimos que eles eram distintos, né? Então eu poderia, por exemplo, usar o espectro para identificar um gás. E aí as características do espectro dele entrariam como uma espécie de assinatura dele, né? E a mesma coisa acontece no ambiente sonoro e eletromagnético, né? Que são captados aqui no sonar e no radar, né? Nas antenas em geral. Que seria a assinatura acústica, né? É possível, pelo som emitido por alguma coisa, eu determinar o que ela é. Assim como eu conseguiria lá distinguir o hidrogênio do hélio, aliás, o hidrogênio do lítio, né? Do exemplo que a gente viu. E da mesma forma, mas um pouco mais complicado, né? Usando ondas eletromagnéticas, é possível também ter uma assinatura eletromagnética, tá? Para identificar alvos aí captados por antenas, né? E um tópico, né, secundário aqui, acho que também é importante, é a parte dos fenômenos biológicos, tá? A maior parte dos sinais bioelétricos, né, são sinais ricos em oscilações, tá? Então eles vão auxiliar aí imagem, diagnóstico, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a ultrassonografia, né, que é elaborada com vibrações, né? Um emissor de ondas de ultrassom, e a parte de cálculo que consegue realizar a imagem, ela é toda feita com base no domínio da frequência também, tá? Então nós temos vários outros exemplos aqui, né? Eletrocardiografia, ressonância magnética, audiometria, né? Ou seja, toda a parte que envolve as nossas capacidades de fala e audição, ela é muito determinada
pelo domínio da frequência, né? Muito mais fácil de estudá-la pelo domínio da frequência do que pelo domínio do tempo. Bom, era isso que eu tinha para apresentar aqui de forma introdutória para vocês, né? Nos próximos vídeos nós já vamos começar a revisar os tópicos que nós levantamos ali no caminho do curso, que eu apresentei para vocês no vídeo anterior. Ou seja, aqueles tópicos que não estavam em itálico, que estavam com letra comum, nós vamos revisá-los. E depois de revisá-los, nós vamos começar a adentrar aí, né? Vamos revisá-los, evidentemente, que dando foco dos aspectos que, para o que nós vamos ver de espectro de frequência, vai ser mais importante, né? E em seguida nós vamos começar a entrar nos tópicos novos, né? Em particular na série de Fourier de tempo discreto e em como elaborar um gráfico de espectro, para daí nós partirmos para algumas aplicações, tá? Era isso, até uma próxima.